Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso e sou convidada pelo Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para mediar e apresentar o Santa Fé Cast. Aqui nós abordamos temas que orbitam em torno de saúde, particularmente da saúde da mulher. E nós sempre estamos trazendo convidados renomados, né? Ou da Faculdade 7, ou da Santa Fé e do Centro Hospitalar, para abordar temas que são do seu interesse. E quando eu falo em mulheres, atenção, rapazes e homens. Esses temas todos interessam à humanidade. E do jeito que a gente vive uma transformação na área de tecnologia, e a gente tem tecnologias aliadas à área da saúde, a gente também vive uma transformação da ciência no sentido de fazer melhor os diagnósticos, de investir mais em prevenção. Então, esse também é um dos nossos objetivos. E o tema de hoje é incrível. Endometriose e fertilidade. O que toda mulher precisa saber? Eu estou recebendo aqui uma autoridade no assunto, a doutora Ana Maria Areia Leão. A doutora Ana, ela tem múltiplas formações, na verdade, ela é obstetra, tem doutorado na Universidade de São Paulo, é mestra pela Universidade Federal do Piauí em Ciência da Saúde, é médica obstetra da Santa Fé, também corresponde a outras maternidades aqui no estado do Piauí, atua em outras maternidades e é professora de medicina da Faculdade 7. Ou seja, é a pessoa certa, na hora certa, falando sobre os assuntos certos. E sempre que a gente fala de endometriose, a gente estava tipo, doutora, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui no Santa Fé Cast. Obrigada, Maia, pelo convite. A gente estava pensando nos bastidores. Gente, na hora de fazer a chamada, a gente vai falar endometriose. Aí nós viramos todas nós, meninas aqui, disse, mas o que é endometriose? Aí a gente foi pesquisar endometriose, ficou mais confuso ainda. Eu digo, que tal a gente começar a entrevista com a doutora Ana daqui a pouco, perguntando para ela, de fato, o que é endometriose? Bem-vinda ao Santa Fé Cast. Claro, obrigada pelo convite. Bom, endometriose é uma doença ginecológica benigna, caracterizada pelo posicionamento anormal do endométrio. O que é o endométrio? É uma capinha, um tecido que reveste o útero internamente e que descama a cada ciclo menstrual, ocasionando a menstruação. Então, é como se esse endométrio ele tivesse essa localização anômala, fora do útero, na cavidade abdominal. E aí, a todo mês, ele sangrando, ele vai ocasionar uma reação inflamatória dentro do abdômen da paciente, que ocasiona dor, que ocasiona aderências e levam a ela a ter dificuldades para engravidar. Levam à infertilidade? A infertilidade. Nossa, é muito interessante isso, porque como é que se desenvolvem os fatores que podem contribuir, né, para a infertilidade dentro desse quadro clínico de endometriose, doutora? Na verdade, a endometriose pode ocasionar uma dificuldade para engravidar por vários mecanismos, né? Tanto por alterar, por prejudicar a ovulação, também por prejudicar a implantação do embrião no interior do útero, mas principalmente por ocasionar essa reação inflamatória e aderências, pode ocasionar obstrução tubária, acotovelamentos tubários, dificultando o encontro do espermatozoide com o óvulo. Sim. Quais são os principais sintomas? O que a gente tem que ficar atento quando se fala de endometriose, principalmente quando você coloca ele dentro do contexto, com essa conexão com fertilidade? E mais também o que a gente quer saber, há casos em que a mulher fica assintomática, já que a gente vai falar dos sintomas? Sim, há casos assintomáticos, mas o que a gente deve levar em consideração para pensar em endometriose, que toda mulher deve estar atenta? É uma cólica muito forte. É uma cólica que geralmente não responde muito bem às medicações usuais, aos analgésicos, aos anti-inflamatórios. É uma cólica que leva a adolescente a faltar aula. É uma cólica que leva ela à urgência. É uma cólica que tira a mulher do seu trabalho. Ela tem que ficar atenta também a algum histórico familiar. Mãe, irmãs que tenham endometriose, então ela deve ficar mais atenta em relação a isso. Também pode vir junto com dor na relação sexual, uma dor importante, uma dor mesmo fora do ciclo menstrual, uma dor crônica e também, algumas vezes, sintomas urinários e intestinais. A gente corre o risco, como mulheres, da gente normalizar ou naturalizar um sintoma e não ficar atento? Porque você mencionou alguns desses aí que muitas mulheres têm esse problema. Sim. Eles se confundem com outros desafios na área da saúde da mulher? Sim, se confundem com a própria cólica menstrual. Sim. Que a mulher encara muitas vezes isso como algo natural, então ela demora um certo tempo para pensar, não, isso não está normal,
e com outras doenças gastrointestinais e outras doenças urinárias. Então, é por isso que eu coloco sempre esses pontos, né? Ver histórico familiar, já deve ficar atenta. A ausência de resposta com medicações, então, assim, não tomou a medicação, não melhorou de uma forma que você espera melhorar. Terminou a menstruação e ainda continua com cólica. Também é algo que deve chamar a atenção, porque geralmente uma cólica normal, ela termina com a menstruação, Sim, né? Então, isso é um ponto sim. importante. Também, a cólica normal não leva a mulher a ter dor na relação sexual, mesmo Sim. fora do ciclo menstrual. Então, essa questão de faltar muito ao trabalho, essa é algo que incapacita mais, isso aí deve deixar a mulher em alerta. De novo, o diagnóstico precoce é importante, hein, doutora Ana? Muito, muito importante, porque a doença é uma doença, veja, que a cada mês a mulher sangra, e sangra dentro da cavidade abdominal, isso ocasiona muito prejuízo no trato reprodutor dela. Forma várias aderências e realmente grudam, né, o útero, ovário, trompa, e realmente altera a anatomia totalmente do trato reprodutor. Você citou a questão da menstruação, do fluxo menstrual, e isso me leva para um outro lugar. A faixa etária específica, ela é fundamental para buscar avaliação médica? Sim. Ela ocorre na mulher em idade reprodutiva. Então, assim, geralmente, nos primeiros 2 anos após ali a menarca, a primeira menstruação, até a mulher entrar na menopausa. Então, todo esse período, a mulher pode ter endometriose. E, às vezes, ela não tem no início da vida e pode desenvolver depois. Então, assim, ela tem sempre que ficar atenta. Não é uma coisa que acontece logo no início da menarca, porque não tinha antes, não. Ela pode acontecer ao longo da sua vida também. Quais são os exames mais indicados? Fiquei curiosa. Isso é outro ponto, que muitas vezes a endometriose ela não é detectada nos exames que a gente faz de rotina, no ultrassom transvaginal, no ultrassom pélvico que a gente faz de rotina. Então, existem exames especializados feitos por pessoas especializadas para investigar a endometriose, como o ultrassom transvaginal para rastreamento de endometriose, que é um ultrassom bem demorado, é um ultrassom que requer um preparo intestinal, uma lavagem intestinal para ter uma visualização maior, e feito por uma pessoa especialista e com formação para buscar, para pesquisar essa doença, e a ressonância magnética. Agora, é interessante porque, assim, eu fico pensando de que forma a endometriose, eu sei que você já falou sobre isso, mas eu queria deixar mais claro, pode prejudicar a capacidade de engravidar. Porque, tipo, eu tenho endometriose. Aí eu fiz um diagnóstico precoce, ou eu naturalizei ou normalizei alguns sintomas. Às vezes eu vou me tornar infértil, né? E nem vou saber que é endometriose. Então, assim, como que a gente lida com isso, com essa questão da endometriose de fato poder causar infertilidade? Bom, então, é um diagnóstico diferencial sempre quando a gente lida com mulher com dificuldade para engravidar. Já que acontece 30% a 50% das pacientes. Vocês já vão logo. Isso já está no checklist. Inclusive, um dos exames é o exame para avaliar a obstrução tubária e para avaliar a questão da ovulação, que são 2 alterações que a endometriose pode causar e que gera infertilidade. Agora, é importante dizer também, Maria, que nem toda mulher que tem endometriose tem dificuldade para engravidar. Eu já ia perguntar, é possível ter endometriose e ainda assim ter filhos? Então, assim, existe muito, a paciente chega no consultório e ela fala, eu já quero saber, ela nem pensou ainda em engravidar, mas ela já quer saber se ela tem endometriose, porque se ela tiver dificuldade para engravidar, então isso não existe. Então, primeiro a mulher, ela tem que tentar engravidar, e depois de abaixo de 35 anos, 1 ano, ela não conseguiu engravidar, ou acima de 35 anos, 6 meses não conseguiu engravidar, aí sim ela vai para a investigação. Por quê? Porque a paciente pode ter endometriose e pode conseguir engravidar. E uma vez que você dá um diagnóstico para ela de endometriose, ela já vai gerar um outro problema psicológico, um outro problema de estresse, que aí isso também vai levar a dificuldade para engravidar. E quais são os tratamentos para a gestação? Porque eu fico pensando, reprodução assistida pode ser considerado? O que considera? Tenho endometriose, fiz todo o checklist lá, realmente a minha fertilidade está comprometida. Qual é o tratamento? A gente tem que avaliar vários aspectos. A idade da mulher, porque quanto maior a idade dela, ela tem uma menor reserva ovariana, e aí isso é outro ponto que tem que ser levado em consideração, a reserva ovariana, então ela já não tem tanto tempo para esperar o resultado, por exemplo, de um tratamento cirúrgico. Tem que levar em consideração também se existem outros fatores que estão levando ela a ter dificuldade para engravidar, por exemplo. Existe também o fator masculino, o fator do marido. Se tiver, ela não adianta fazer a cirurgia, ela tem que ir para uma fertilização in vitro. Que é o famoso FIV, né? Exatamente, a fertilização in vitro. Outra questão é o tempo que ela está esperando para engravidar. O tempo de infertilidade também deve ser levado em consideração.
Se ela tem outros fatores associados, se ela tem uma dor pélvica importante, aí a gente já leva mais para a questão do tratamento cirúrgico, porque eu preciso realmente tratar outro aspecto. Para o grau de endometriose, casos mais avançados também, geralmente requerem uma fertilização in vitro e tem um resultado cirúrgico pior. Então, alguns pontos têm que ser levados em consideração para ser decidido qual o melhor tratamento. Se é uma abordagem cirúrgica, e aí a via ideal é via laparoscópica, você vai ressecar todos os focos de endometriose, ou a reprodução assistida com a fertilização in vitro. Eu fico pensando, será que o impacto emocional da endometriose, ele é relevante dentro desse processo, doutora? Muito. Qualquer tratamento para engravidar, a paciente tem que estar com o emocional bom. Ele é um desafio para a mulher. E a endometriose, em particular, além de tudo, ela dá sintomas crônicos, sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida dessa paciente. Dor pélvica crônica, dor na relação sexual. Então, além de toda essa dificuldade, além de todo o tratamento de medicações hormonais, de tentativas e falhas, ela ainda tem uma dor incapacitante. Então, é muito importante o apoio da família, ter uma rede de apoio, marido, família, ela muitas vezes procurar um cuidado especializado com acompanhamento psicológico e também outras terapias, muito estresse, terapias de relaxamento, acupuntura, meditação, tudo isso é muito válido. E é muito diverso as possibilidades de tratamento, a abordagem nos tratamentos? Sim. Vai depender, assim, da paciente em geral, não só pacientes inférteis, quando a gente abre o leque para pacientes em gerais, vai depender, por exemplo, tem pacientes que não querem engravidar. Então, essas pacientes que não querem engravidar, a gente pode optar por um tratamento hormonal, uma pílula combinada, né, já que nem toda paciente que tem endometriose que não vai engravidar. Muitas engravidam. Essa paciente pode não querer engravidar, então é um tratamento de supressão com progestágenos ou pílula de anticoncepcional combinado contínuo. Então pode ser clínico, pode ser cirúrgico, o tratamento, depende do perfil. Vai depender muito de como a paciente está naquele momento da vida dela, o que é que ela quer naquele momento de vida dela. Até mesmo também, algo que é bem importante também, são hábitos alimentares também, que tem um impacto também. Evitar uma alimentação não inflamatória, uma alimentação rica em frutas, evitar alimentos ultraprocessados, evitar açúcares, evitar excesso de cafeína, álcool, estimular a atividade física, tudo isso também. Nossa, você está falando então que estilo de vida e rotina tem um impacto fundamental do contexto de endometriose e fertilidade. Tem, e impressionante, várias pacientes que às vezes elas falam isso, doutora, na hora que a gente começa a sair um pouco da dieta, começa a ficar mais sedentária, a dor piora, os sintomas pioram. Então, claro que não é uma estratégia isolada. Sempre uma estratégia que deve vir em conjunto com outros tratamentos. Mas é sim uma estratégia, um estilo de vida saudável. Igual você falou, a questão de atividade física, né? Redução do estresse, essas coisas tudo. É incrível como... Eu acho que sempre foi multidisciplinar para vocês médicos, mas agora as pessoas, no geral, mais informadas, né? Porque a gente tem uma camada gigante exclusiva, né? Assim, exclusiva de exclusão, né? De pessoas que não acessam informação, infelizmente, por diversos motivos, mas a gente ter a consciência de que o multidisciplinar é potente dentro de qualquer tratamento na área de saúde, isso facilita muito a vida de vocês, né? E um dos grandes aliados também que a gente tem no combate da dor da paciente com endometriose é a fisioterapia pélvica. Ela ajuda bastante. E, então, sim, são várias abordagens, né? Desde o nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, tudo isso. Psicólogo, tudo isso deve estar junto com a gente, com os médicos. Junto com os aspectos emocionais que vão influenciar na qualidade do tratamento, do resultado, né? Os mitos e verdades em relação a isso. A endometriose, infertilidade, eu acho que vocês lidam com muitas coisas que as pessoas acham que é verdade e não é, ou então que elas desconhecem. É verdade que engravidar pode curar a endometriose? Bom, o que é que acontece com a gravidez, né? A gravidez, ela tem é como se a mulher passasse 9 meses usando pílula combinada contínua, ela suprime. Então, ela pode realmente ter uma melhora daqueles focos dos sintomas de endometriose, que é como se ela estivesse sob uma Não é exatamente curar, né, doutora? Mas não é curar, é controlar. Naquele momento que ela está grávida, aquilo ali controla, né, um pouco. O que você poderia dizer, a gente já indo para o final da nossa entrevista, mas de dicas para as mulheres, de tipo, como investigar, se você suspeita, o que fazer, porque eu acho que nós mulheres, como a gente é um ecossistema muito complexo, né, e a gente carrega sobre os nossos ombros, nos nossos corpos,
ou nos nossos contextos, tantas vulnerabilidades, né? A gente, às vezes, pode confundir as coisas. O que a mulher tem que ficar atenta em relação à endometriose, em relação a isso estar associado à fertilidade e infertilidade de modo geral, porque são muitas as causas. Eu estou falando com obstetra do seu nível, eu tenho certeza que você lida com isso no seu consultório, seu trabalho como médica de diversas formas, não é, doutora? Com certeza. Bom, o que a gente orienta assim, é que a mulher tente olhar para o seu corpo, olhar para os seus sintomas, né? Uma cólica normal é uma cólica que melhora com medicações analgésicas, é uma cólica que não deixa a paciente faltar ao trabalho, é uma cólica que melhora quando termina a menstruação, é uma cólica que não ocasiona dor na relação sexual. Então, e também não ocasiona alterações urinárias nem intestinais. Então, são sintomas brandos. Se é uma cólica mais importante e há dúvida, o melhor é procurar o ginecologista para descartar. Ficar sempre atento também à questão da idade, algo que a gente sempre bate no consultório. Então, assim, chegou nos 35 anos, já pensar, quero engravidar, não quero engravidar, isso é algo para mim. Vou congelar, e pensar, porque é o termômetro, né, ali dá o tempo da é uma janelinha até 35, exato. né? Até 35, né? Até uma 35, janelinha. porque a partir dos 35 a gente nasce com um pool de folículos, né? Cada mês, independente se você está menstruando, se não está, se está usando anticoncepcional, se não está, você perde folículos. Engraçado, e os óvulos são os mesmos desde sempre, né? Não é como os homens que os espermatozoides se renovam a cada 72 horas, eu soube outro dia. Eu fiquei um mix de espanto e revolta. Porque como assim que a gente fica com todos os ovos, até eles vão envelhecendo e os espermatozoides, né, vão se renovando. Você, a partir dos 35, tem a questão nem tanto de queda quantitativa dos folículos, dos óvulos, mas também da qualidade desse óvulo, aumentando o risco de alterações cromossômicas. Então, a gente sempre fala, se até 35 anos você não está pensando, então é o tempo, talvez, que você deve procurar. Não tem nada, assim, certo, procurar o congelamento de óvulos também. Até mesmo porque, por exemplo, uma paciente com endometriose, ela vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma abordagem cirúrgica, é interessante ela ter congelamento de óvulos, porque às vezes a própria cirurgia compromete. Agora é caro, hein, doutora, congelar? É caro. É para poucos e bons, hein? A gente está falando aí de uma pequena foto, está falando que de 50 mil reais? Fica em torno, orbita em torno desses valores, né? Depende de onde você está fazendo, com quem do local, enfim. Como é que é a rotina no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé? A gente fica entrevistando vocês, que são médicos brilhantes, e pensando nessa página nova que a Santa Fé está, de estabelecendo marcadores que são as primeiras coisas. A professora Tânia Sampaio, diretora do hospital, ela é muito envolvida com qualidade em todos os aspectos, não só da estrutura física, dessa grande reforma que se torna permanente, sendo ela a estar realizando, porque ela vai sempre encontrar o que melhorar, mas também qualificação das pessoas que trabalham lá, esse elenco maravilhoso de médicos que tem. Como é que é trabalhar lá e que estrutura vocês dispõem hoje? Como é que é a sua rotina? Como você mesmo falou, a professora Tânia sempre está atenta a tudo que a gente está precisando, as nossas necessidades. Inicialmente, um atendimento ginecológico feito com qualidade, um atendimento ginecológico voltado para a mulher, pensando em todas as possibilidades de comorbidades que ela pode estar sendo acometida, até mesmo o acompanhamento da gestação que essas pacientes levam também. Por exemplo, ela pode ter a gestante, tem endometriose e engravidar. Isso também aumenta alguns riscos para ela, de abortamento, de parto prematuro. Então, essa parte, tanto a parte do atendimento ginecológico, por um lado, como também e a propedêutica, porque tem serviço de ultrassom especializado para fazer o diagnóstico, como até mesmo o atendimento por parte das gestantes acometidas também. Então tem uma estrutura que é muito interessante, que funciona, né? Como é que você foi parar na medicina, principalmente na obstetrícia? Não, a minha ginecologista é obstetra também, e ela falou, Maia, desisti da obstetrícia, porque assim, obstetras não dormem. Bom, na medicina, sempre me perguntam isso, eu tento me lembrar o momento que eu não queria ser médica, eu não lembro. Realmente, eu acho que é uma especialidade, é uma profissão que você tem uma possibilidade de ganhar o pão fazendo bem para alguém. Então, eu acho que isso é uma coisa, né? Como várias, mas eu acho que é uma coisa que sempre me seduziu. E a especialidade é porque eu acho que a gente consegue lidar com a mulher em diferentes partes da vida. Então, de repente, você vira a médica dessa mulher em qualquer momento e você se enxerga nessa paciente. Porque você foi uma adolescente, você foi uma mulher em idade reprodutiva, você foi mãe, você foi grávida. Agora eu já estou indo para o climatério. Então, você consegue se enxergar em todas essas fases e você consegue, ao mesmo tempo, cuidando das pacientes, se entender um pouquinho mais também. E é uma troca. Quando você vê, você já está atendendo a
paciente, você já atende a filha da paciente, já atende a mãe da paciente. Isso é uma coisa que eu acho que nenhuma especialidade médica traz isso. Proporciona. E o seu olho brilha quando fala disso, assim, claramente. Você contou não só sobre por que optou por ser médica e ser obstetra, mas também você contou sobre o que significa ser mulher. Você naturalmente falou do arquétipo feminino dentro da medicina. Como é importante, é uma conexão que é muito orgânica, é muito verdadeira. Não é que as outras não são verdadeiras, mas é muito real, no sentido de que você sabe exatamente. A gente sabe exatamente o que a grávida passa. Exatamente o que elas estão passando, adolescente está né? passando na cabecinha dela, porque você já foi adolescente. É maravilhoso. E você ainda arruma tempo de ser professora do curso de medicina aqui da SET, né? Mas assim, não existe nada mais empolgante do que você transmitir o que você sabe, né? E transmitindo, a gente está aprendendo cada dia mais. O fato de você escolher ser professor de medicina é porque você escolhe todo dia estudar. Sim. Todo dia estudar, todo dia se reciclar. Porque estudante é pra algo você deve ser ali. incrível. Eu vou assistir uma aula sua, qualquer hora dessa. Vou ficar lá no fundão. É claro que eu não vou fazer pergunta nenhuma. Eu vou ficar no fundão, assim, olhando você brilhar. Porque, gente, olha, de verdade, acadêmicos de medicina da SET, se o olho dela brilha em sala de aula, como brilha aqui falando de medicina pra gente, então vocês estão em ótimas mãos. Muito obrigada, doutora. Foi uma entrevista excelente, muito objetiva e, assim, você trouxe muita clareza para um tema que eu acho que, por mais que os temas, eles não... Endometriose é novo, infertilidade é novo? Não. Mas eu acho que existem novas abordagens, novas tecnologias aliadas, né? A saúde é muito beneficiada dessas novas tecnologias, do avanço da ciência, né, doutora? Então, assim, há sempre um letramento a ser feito em relação a alguma área. E o principal deles é, primeiro, as primeiras coisas. E acho que é o que você faz muito bem, não só como médica de excelência, mas como professora também, como entrevistada, que é o letramento. Que é tipo falar o que as pessoas precisam saber. Porque se a gente não começa por informação... Com certeza. Né? Não tem como. Obrigada, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Mai, pelo convite. Olha só, esse foi mais um Santa Fé Cast. É claro que você acompanha a gente no Spotify, no YouTube, nas redes sociais da Santa Fé, né, do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Lá vão ter os cortes, você compartilha com suas amigas, as pessoas que você acha que precisam saber daquilo, compartilha com geral, compartilha com todo mundo, porque a informação é um superpoder e pode salvar vidas, e pode adiantar muito as nossas vidas também. Então, prazer estar com você aqui mais uma vez. Então, até a próxima.